Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver um tema bem interessante. Vamos falar um pouco sobre a diversidade do Brasil, as suas etnias, suas culturas, suas particularidades regionais, ok? Quer saber sobre isso? Então, vem comigo. Então, nós sabemos que o Brasil é um país com dimensões continentais, né? E isso acaba fazendo com que as regiões e os estados tenham suas diversidades específicas, sejam geográficas, sejam culturais. Isso que a gente vai ver um pouco hoje, né? Nós sabemos que a matriz, né, da população do Brasil, ela tem um tripé, que é o indígena, né, são os povos originários, temos os europeus, que vieram primeiro, né, os portugueses, né, foram os europeus que, de fato, formaram uma colônia aqui, mas nós também tivemos holandeses, franceses, alemães, italianos e, muito importante, tivemos a influência da cultura africana também. Os negros da África, eles contribuíram muito na parte cultural, linguística, religiosa. Então, vamos ver como que esse caldo cultural ele se refletiu, tá bom? Olha que interessante, temos aqui o slide 1, né? É um exemplo de miscigenação, né? A gente vê pessoas de etnias diferentes se casando, né? E hoje é muito comum, né? Pessoas negras casando com pessoas brancas, orientais, casam com pessoas ocidentais. Só que até um certo tempo atrás, alguns séculos atrás, se entendia que você se misturar com outras etnias, isso degradava a sua própria etnia. Sim, achava-se isso. Então, por exemplo, um branco, ele não se casava com um negro, além da questão do racismo, também tinha essa questão, essa ideia genética, né, da raça pura, entre aspas. Só que hoje em dia, né, com o avanço não só da mentalidade das pessoas, como também com o avanço científico, percebe-se hoje que a mistura, né, de etnias é até bom. É bom sim. Por quê? Segundo algumas pesquisas, algumas pessoas que têm alguma doença genética que vem de família, né, há tempos, quando ela, por exemplo, ela se casa com uma pessoa de uma outra etnia, a chance dos filhos desenvolverem esse mesmo problema é menor. Então, hoje em dia, a gente pode, né, falar que a mistura das etnias, né, por exemplo, você pegar o negro, o branco, o asiático, né, quando eles misturam, né, quando eles se casam entre si, você pode perceber, né, que esses problemas, né, genéticos eles são mais suprimidos, né? E é bom isso também, é bom para nós enriquecermos a nossa cultura. Vamos aqui a um próximo slide. Então, por exemplo, mais de 50% da população brasileira é de origem africana, tá bom? Um outro slide também fala sobre a questão dos indígenas, tá bom? Então, esses dois povos aí, tanto os indígenas quanto a população africana, elas trouxeram muitas contribuições. O Brasil, hoje em dia, ele é um reflexo, né, dessa mistura de etnias, ok? Então, nós vemos hoje, nas diversas regiões do nosso país, culturas muito singulares. Aqui mesmo, na cidade do Rio, nós temos muita influência, por exemplo, dos nordestinos, né? Temos pratos típicos, tem até uma feira em homenagem, né, às tradições nordestinas, que é a Feira de São Cristóvão. Esse termo aí é interessante porque hoje em dia, com esse processo aí, né, a globalização, né, pessoas, né, elas se deslocam para vários países. Então, por exemplo, é comum hoje em dia você ver pessoas do Brasil morando em países da Ásia, Europa, Estados Unidos, e também você vê aqui pessoas de outros países, angolanos,
Tem vários alemães também que estão vindo para o Brasil, chineses também, né? Veio um fluxo de chineses bem alto de uns anos para cá. Há um tempo atrás, nós tivemos italianos, japoneses, e eles trouxeram suas contribuições e suas particularidades para o nosso país, ok? Então, vamos ver isso? Vamos lá? Aí eu trouxe dois exemplos, né, da questão cultural inserida no nosso país. Temos a Oktoberfest, que é uma festa de tradições germânicas que ocorre na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e o Boi Bumbá, que está presente nas regiões Norte e Nordeste, mais presente ainda no estado do Maranhão, ok? Então temos aí dois exemplos, tá bom? Duas festas, uma no Sul e uma ali no Norte e Nordeste. A questão da Oktoberfest é uma festa alemã, né? Que veio para cá e foi inserida, né, no nosso calendário de festas e eventos culturais. O Boi Bumbá é interessante porque a origem, né, desse evento, quem trouxe para cá foram os portugueses. A questão é que os africanos, eles pegaram esse elemento e colocaram elementos da cultura africana, e aí nasceu uma outra cultura, né? Nasceu uma festa que foi misto, né, de duas culturas, foi se criando um outro elemento, que é esse, que é o do Boi Bumbá, tá ok? Vamos ao próximo slide. E além, né, dos portugueses, nós também tivemos a influência dos italianos. Os italianos, né, eles vieram no Brasil ali por volta de 1870, dentro de um contexto que estava já se encerrando esse ciclo de escravidão no Brasil, tá bom? Então, se queria substituir a mão de obra escravizada pela mão de obra europeia. E os italianos trouxeram alguns elementos, por exemplo, o costume de a gente comer panetone no Natal, comer pizzas e massas em geral. Também temos algumas festas, tem ali, por exemplo, da festa italiana em São Caetano do Sul. Então, esse primeiro contexto, que a gente vai ver mais daqui a pouco, da questão da imigração italiana, teve um propósito, que foi o quê? Estava assim, em um processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, estava se pensando em substituir essa mão de obra escravizada por uma mão de obra europeia e assalariada, tá ok? Dentro desse contexto, alguns imigrantes europeus, não só os italianos, mas alguns alemães também vieram, mas aqui eu estou focando mais na questão dos italianos e a sua contribuição, né? Como a gente viu lá no slide, a contribuição gastronômica, né? Por exemplo, questão de até mesmo os embutidos como mortadela, é uma tradição italiana, o salame também, tá bom? Tem mais um povo também que também veio para o Brasil, mas dentro de um outro contexto, tá? Que foram os imigrantes japoneses, tá bom? A gente vai ver isso agora, vamos lá? A influência japonesa no Brasil, ela se inicia em 18 de junho de 1908, né? Aí já é século XX. O povo japonês trouxe técnicas diferenciadas de agricultura, culinária, artes marciais, entre outros. Se o contexto da imigração italiana foi a questão do abolicionismo, né, a questão que estava no Brasil, né, já essa questão de se acabar com esse sistema de trabalho escravo, a questão dos japoneses já é mais ou menos outra. Por quê? Ela se dá dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então foi um outro contexto histórico. E os japoneses, né, eles trouxeram uma contribuição cultural bem interessante. Como foi visto lá no slide, novas técnicas de agricultura, né, de plantio. E também tem outras também que a gente vai ver aqui agora, por exemplo. Ó, tá vendo? Temos ali, por exemplo, o bairro da Liberdade, que é um pedacinho do Japão, no Brasil, que traz toda essa questão da cultura japonesa, mas não só japonesa, como também asiática em geral. A cultura dos animes, né, que hoje tá muito popular, né, os animes, né, tanto no Brasil como em outros países também. Mais um slide aqui. A culinária também, né, que os japoneses trouxeram também, né, está inserido também.
Hoje em dia, muitos brasileiros consomem bastante da culinária japonesa. E também teve a contribuição das artes marciais, né? Por exemplo, o judô, o karatê, tá ok? Então, queridos, podemos perceber, né, esse caldo cultural que é a cultura brasileira. Será que a gente consegue definir o que realmente é a cultura brasileira? Eu acho que, na verdade, é uma mistura de diversas culturas, né, que deu origem a essa nossa cultura, né? Por exemplo, se a gente for no Nordeste, temos uma cultura diferente da do Sudeste, mas uma está intrínseca à outra, uma influencia a outra. Isso que é mais interessante no nosso país. Somos um país muito, como é a palavra? Heterogêneo, né? Somos diferentes que se completam. Acho isso muito interessante no nosso país. E como sempre, a gente não pode deixar, né, de terminar a aula sem um desafio, tá? Vamos ver que desafio é esse? Vamos lá? O Carnaval é uma das festas mais conhecidas do Brasil. Porém, esse elemento cultural brasileiro não nasceu aqui. Em que país nasceu o Carnaval? E aí, gente, será que vocês conseguem saber? Tempo, hein? E aí, conseguiram? Será que vocês acertaram? Eu acho que sim. Então, gente, a resposta é Itália, é a letra A. Vamos ver por quê? Vamos lá. Mesmo tendo sido introduzido no Brasil pelos portugueses, o carnaval teve sua origem na Itália, especificamente na cidade de Veneza, onde é famoso até os dias de hoje. Então, alunos, como vocês podem perceber, até mesmo o carnaval, que é uma grande festa cultural brasileira, teve sua origem em outros países. Olha que interessante. Então, alunos, eu estou encerrando esta aula, tá? Eu agradeço bastante por vocês estarem conosco aqui, tá? Continuem estudando, acessem lá os aplicativos, né? Acessem o Rio Eduque em Casa, comentem nos vídeos, tirem suas dúvidas, conversem com o seu professor, tá bom? E eu espero que a gente possa se ver em outras aulas, tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.